Fala galera, e aí? Boa madrugada, né? Seguinte, cara, são 4h50 da manhã, bicho. Eu, por algum motivo, acordei às 4 da manhã e não consegui voltar a dormir, né? Não conseguia, tô rolando na cama até agora. Então, enfim, já que eu não consigo dormir, eu falei, vou fazer um vídeo, né? Galera, eu vou fazer esse vídeo aqui porque é uma das maiores dúvidas né, de alguns seguidores. Nunca pediram um vídeo disso, mas sempre tem alguém que aparece aleatoriamente em algum vídeo meu e fala: Douglas, você acredita no evolucionismo? Douglas, fala sobre o evolucionismo. Douglas, como que o catolicismo explicaria o evolucionismo e tudo mais. É uma dúvida obviamente compreensível, né? Não vou mentir para vocês. Eu acho que o evolucionismo é o tema mais difícil de lidar, de longe, é o tema mais difícil da gente abordar de forma teológica, né, de forma que a gente consiga dar alguma explicação. Acho tão difícil que eu não vou. Acho até justificável que ainda existam cristãos que são criacionistas, que negam completamente o evolucionismo, né? Porque o tema é difícil mesmo, não tem como, entendeu? Então, acho as possibilidades está aberto para simplesmente negar e acreditar na evolução, né? No meu caso, eu praticamente me abstenho do debate, eu prefiro aceitar, né, viver uma fé simples, entendeu? E, enfim, sou católico, independente de qual vai ser a martelada final da Igreja Católica ou qual esteja sendo o rumo da discussão entre evolucionismo e criacionismo, como que a teologia tenta explicar isso, né? E basicamente eu vou vivendo como se o tema não existisse e foda-se, até porque não vai mudar, na verdade não vai mudar em nada a minha vida, né? Eu não vou ver ninguém evoluindo em 80 ou 100 anos no máximo, que a minha breve vida vai ter. O meu objetivo é me salvar do inferno e eu não preciso saber quais são as respostas da evolução e se ela existe ou não para eu ir pro inferno ou não. Então, né? Mas enfim, não vou deixar vocês na mão, né? Eu me abstenho eu suspendo o juízo, mas não quer dizer que eu não estude ou não saiba as possíveis respostas. Mas as possíveis respostas, né, sinceramente, ainda não me convenceram, ainda acho muito complicado. Então vamos lá, quais são as possíveis respostas? E primeiro, né, qual que é o problema? Porque de repente você caiu aqui de paraquedas, você não sabe nada de tomismo, né, não sabe nada de lemorfismo, não sabe porque evolução seria um problema, né, para a teologia católica e etc. Então vamos lá, vou tentar fazer um resumo muito breve, né? A ontologia predominante no pensamento católico é o ilemorfismo tomista, né? E o ilemorfismo é mais ou menos um sinônimo dualismo consubstancial, mas que vai muito além do debate monismo e dualismo da mente, né? Porque quando a gente fala monismo e dualismo, as pessoas reduzem o debate a mente e corpo, né? Mas não é só mente e estrutura cerebral e etc, né? Na verdade, esse dualismo ontológico, ele vem desde Aristóteles, né? E está presente na parte que a gente descreve uma substância através de suas causas, né? E as duas ali principais causas é a causa formal e a causa material, entendeu? Ou seja, toda substância, todo ente, ele é causa material e causa formal, né? Exceto tem alguns entes abstratos que tem causa formal e não tem causa material, né?
mais né, entes aí que são puramente formais, sem causa material e tudo mais. Mas enfim, aos entes que existem de fato presentes no tempo e espaço, né, que tem uma natureza sensível, eles são descritos em causa material e formal, e são essa causa material e formal que é o dualismo, que são as duas substâncias, entendeu? E no caso, para a gente, são consubstanciais. E aí qual é o problema? O problema é que na lei, né, pelas leis da lógica aristotélicas, né, da não contradição, princípio de identidade, terceiro excluído, toda a definição de potência e ato, né, do universo de possibilidades das coisas. Se uma coisa é em potência, entendeu? Então assim, né, se uma coisa tem a potência de ser algo, então ela já é, né? Por exemplo, a nossa causa material, né, o nosso corpo, ele muda em si mesmo das nossas fases de zigoto, embrião e etc., né, até o nosso crescimento, né? Então, né, a nossa causa material muda em si mesma. Então, assim, a causa material aceita mudança em si mesma, que são mudanças acidentais. Ela só não pode aceitar mudança de si em outra, ou seja, deixar de si e tornar-se outra, né? Então, um zigoto ainda não é um ser humano adulto, mas se um zigoto, né, se um zigoto humano tem potência para ser um homem adulto, então o zigoto humano, né, ele já é em sua causa, né, formal, né, em sua substância humano, entendeu? Então, basicamente é isso. Então, qual que é a questão? É porque, né, isso traz uma dificuldade muito grande para você entender o evolucionismo. Porque, né, por exemplo, como que um dinossauro viraria uma galinha? Entendeu? Se você aceita que um dinossauro ele pode, em milênios, evoluir e tornar-se galinha, né, então existe um movimento aí, né? Por movimento a gente fala atualização da potência em ato. Então, assim, se um dinossauro pode virar uma galinha, então é porque está contido na substância de dinossauro a potência de vir a ser galinha. E se já está contido no dinossauro a potência de vir a ser galinha, então o dinossauro já é galinha, né? Então, né, e isso significa dizer que se o macaco tem potência para vir a ser humano, então o macaco ele já é humano. E aí, se a gente aceita que o macaco, então, ele já é humano, porque ele é humano em potência, então não pode o macaco ter uma alma e a gente ter outra alma, né? Não dá para causa formal, macaco e humano serem diferentes, né? Entendeu? Não dá para causa formal do macaco e do humano ser diferente se a causa material em um, né, tem potência de acidentalmente se desenvolver no corpo do outro. Então é complicadíssimo isso, mas vamos agora às maiores questões, né? Eu vou tentar responder, a gente vai tentar solucionar isso um pouco. O Feser, eu acho que o Feser tem alguns artigos sobre, né? O Feser ele é evolucionista e tomista, tem vários neotomistas aí que tentam adequar a evolução à luz do tomismo. Mas vamos lá. Então, primeiro, existe algum decreto da igreja? A teologia católica ela proibiu a evolução? Não, né? Você pode ser católico evolucionista. A questão é que você não pode ser darwinista, né? As pessoas acham que evolucionismo é Darwin. Não, né? Leibniz e Kant, por exemplo, já defendiam a evolução antes de Leibniz, apesar de que eles não tinham descrito exatamente, né,
como que a evolução ocorria, eles não tinham uma explicação para a evolução, mas já acreditavam numa proto-hipótese evolucionista. O problema da evolução darwinista é porque ela é uma evolução ao acaso, entendeu? Essa é a questão. Então, assim, ela acredita que as espécies evoluem ao acaso. E é por causa disso que o darwinismo é heresia, entendeu? Porque o católico não pode acreditar que as coisas acontecem por mero acaso, né? Tudo o que é criado por Deus, entendeu? Tem uma finalidade, entendeu? Tem um propósito, né? É a teleologia. Então, se a evolução existe, então a evolução ela tem que ser de alguma forma propositada por Deus. Existe um plano, existe um projeto divino na criação, entendeu? Que já continha a evolução propositada, entendeu? Então, se é possível que o macaco tenha virado o ser humano, e gente, eu tô falando macaco, mas eu sei que não é literalmente macaco, entendeu? É que macacos e humanos teriam algum ancestral em comum e etc. Eu tô reduzindo a questão, mas enfim, né? Então, assim, se é possível algum ancestral em comum entre o macaco e o homem ou coisa semelhante, então não foi o acaso, é porque Deus quis assim, Deus planejou, entendeu? Deus planejou todo o processo evolutivo de uma espécie em outra. Então esse é o primeiro ponto, né? Então, se você é evolucionista e teísta, que você não seja pelo menos darwinista. Agora essa é a questão. Agora vamos ver como Leibniz, né, explicava a evolução mesmo sendo teísta. Você tem a tese da monadologia, que é uma linguagem difícil, entendeu? Né, é algo assim que teria que ter um vídeo só para isso. Não tem como eu explicar a monadologia num vídeo desse, mas basicamente, né, Leibniz ele acreditava que tipo assim, no espírito da coisa, né, já é contido uma espécie de possibilidade determinada a ela vir a ser outra, né? É como se, né, e, tipo, porque assim, se eu já mostrar como os neotomistas adequam isso ao tomismo, acho que fica mais fácil. A gente tem a causa material e a causa formal, né? Então, assim, não é que uma substância viraria outra no evolucionismo. Essa tese, ela é de que o evolucionismo ele é uma mudança apenas na causa material, né? Não seria uma mudança na causa formal. Então, assim, na causa formal já está contida um projeto de Deus, entendeu? Uma teleologia de que determina a evolução da causa material, né? Então você tem a causa formal, você tem a causa material, e na causa formal né, teria ali uma lei escrita, né, por Deus que vai determinar uma mudança propositada na causa material. Gente, quem entende, né, muito melhor essa explicação, talvez aí não goste do meu vídeo, etc, porque eu estou explicando de forma muito simples, mas é porque assim, é realmente uma linguagem muito difícil, como eu falei, né, é um assunto que eu praticamente me abstenho, então realmente eu não estudo muito isso. Eu estou tentando trazer isso, né, para um público que pergunta sempre sobre isso e é um público assim muito mais leigo, entendeu? Então assim, essa é a ideia de tentar explicar. Mas isso ainda mantém o problema, entendeu? Porque isso ainda seria aceitar, né, que a causa formal de dinossauro,
entendeu? Tipo assim, já é causa formal de galinha, né? Se a mudança acontece só na causa material, entendeu? Então a mônada, né? A mônada em dinossauro e a mônada em galinha é a mesma, entendeu? Então, por mais que isso explicasse a evolução, isso ainda seria aceitar que em todos os macacos que existem por aí, né, as almas desses macacos, elas ainda possuem nelas mesmas uma potência de virem a ser humanos. Então, assim, por um acaso teve algumas espécies específicas que vieram a ser, né, desenvolvidas em seres humanos em ato, e outras não, mas elas ainda seriam potência, né, ainda seriam seres humanos em potência. Então ainda é um problema. Qual a única possibilidade que eu vejo em solucionar esse problema, né? É se você supor que Deus não colocou essa mônada em toda uma espécie de macacos, né? Ou em toda uma espécie de primato ancestral comum. Deus colocou essa mônada, né, em indivíduo particular de um ancestral de uma espécie. Então, por exemplo, você tem, né, todo esse ancestral comum entre espécie e macaco, né? Ou seja, uma espécie de ancestral comum, entendeu? Não era toda essa espécie de ancestral comum que tinha, né, uma mônada para vir a ser humano. Deus pegou uma dessas espécies em específico, quer dizer, a espécie não, né? Ele pegou um ente particular enquanto tal e tal, entendeu? Ele pegou um desses, né? Então, por exemplo, uma fêmea, ele pegou uma fêmea, né? E quando ela emprenhou, quando ela engravidou, né? Ou seja, quando inseminou ali a causa material, Deus jogou, entendeu, naquele embrião em específico uma alma diferente, entendeu? Ele jogou ali em específico uma alma que já continha a potência de fazer aquela causa material começar a mudar a partir daí. Então, a linhagem específica, né, dessa fêmea, dessa espécie de ancestrais comuns, acabou evoluindo no ser humano, entendeu? Então não foi toda a espécie. Você teve aquela fêmea, e aí você teve os filhos daquela fêmea, e aí você teve toda uma geração a partir daqueles filhos, entendeu? E então hoje você teria os seres humanos, né? Enquanto todos os outros macacos, todas as outras linhagens de macacos próximos e até a própria espécie da qual o ser humano veio, né, não era ela inteiramente potencialmente humana, entendeu? Foi uma linhagem de família específica. Ponto final, né? E assim, isso é possível? É possível, porque, né, apesar de que isso é assumir, né, porque o que acontece? Se essa fêmea em específico, né, tinha uma alma, uma causa formal daquela espécie, né, e ela emprenhou um embrião de uma causa formal diferente, com uma potência de vir a ser, né, outra espécie que não é a dela, né? Então significa que uma espécie gerou outra espécie, entendeu? Essa fêmea de uma espécie, ela gerou o ser humano. Essa é a verdade. Então uma espécie gerou outra espécie. Então, assim, é literalmente falar que, por exemplo, Deus poderia fazer uma mãe elefante gerar um tigre. Simples assim, entendeu? Aí, então, assim, Deus pode fazer isso? Pode. Simples assim, pode.
Porque o que acontece? Quando a gente fala que a onipotência de Deus, né, significa que Deus pode agir, né, segundo todo o universo de possibilidades lógicas, é ilógico que um elefante gere, né, que um elefante possa gerar um tigre. Não é ilógico. É contra a lei é contra a biologia, né? É uma lei biológica, entendeu? Mas a biologia em si mesma, ela é uma questão meio que acidental, entendeu? É uma questão né, de acidentes presentes em causas materiais, entendeu? Ser contra a biologia é diferente de ser ilógico, é diferente de ser contra a lógica, né? Ser ilógico é subir para baixo, né? Descer para cima, triângulos de 4 lados, etc. Né? Então, por exemplo, Deus não pode fazer um triângulo de 4 lados, ou Deus não poderia subir para baixo, etc. Né? Deus não faz coisas ilógicas, não porque ele está abaixo da lógica, né? Mas porque a lógica ela é descrita em Deus, entendeu? Todo o universo de possibilidades lógicas está contido, né, na própria definição da natureza de Deus, entendeu? Então Deus não vai contra a lógica, ele não vai contra ele mesmo, né? Então, assim, agora, né, quando a gente fala, mas e aquele papo lá de Aristóteles, né, que, né, porque se uma substância não pode gerar outra substância e tudo mais, então como é que o elefante poderia gerar um tigre? Então vamos lá, como eu falei, não né, tipo assim, é algo extraordinário a ontologia, mas não é algo lógico, dormir. Entendeu? É algo extraordinário a ontologia, mas não é lógico. Então, o que explica isso? Um milagre. Pronto. É simplesmente, entendeu? Esse vídeo aqui é literalmente para falar isso, né? A explicação possível do catolicismo à evolução da espécie humana é que a evolução da espécie humana é milagre. É uma cadeia de milagres, entendeu? Deus, por um milagre, fez uma fêmea de uma espécie, né? Ele fez uma fêmea de uma determinada espécie gerar um embrião, entendeu? Com uma causa formal de outra espécie, que, né, entendeu? Para dar essa cadeia de evolução. E isso foi acontecendo sistematicamente, entendeu? Porque se ela cria, entendeu, um embrião com uma causa formal de outra espécie e para por aí, né? Os filhos de todos esses embriões, entendeu, serão essa outra espécie, mas que também não vai mais evoluir em todas as fases intermediárias entre essa espécie ancestral e o homem. Então, na verdade, aqui, por milênios, entendeu, cadeias inteiras de gerações de indivíduos, né, foram passando por milagres sistêmicos. Então, você tem essa fêmea que Deus, por um milagre, fez emprenhar uma causa formal de outra espécie, entendeu? E aí, na geração dessa espécie em outras fêmeas, Deus, por milagre, fez elas emprenharem, entendeu? Né, embriões com causas formais de outras espécies e assim sucessivamente, até que esse ancestral tenha passado por uma cadeia de milagres, né, por uma cadeia de espécies diferentes, gerando outras espécies, até que chegou o ser humano, entendeu? Então, para mim, essa é a única explicação possível de evolução. A evolução é uma cadeia sistemática de milagres, entendeu? É simples assim. É simples assim não, né? É um negócio meio maluco, mas é um assunto muito complicado e pra mim é a única explicação, entendeu? Então assim, se a Igreja Católica, né, tiver que
decretar a aceitação total da evolução das espécies. Eu acho que ela deveria qual que é o termo, caramba? Assim, ela deveria conceber, né, que a evolução ela não é propriamente científica, entendeu? Então, assim, a evolução ela não seria científica, né, justamente porque ela vai contra a ontologia, entendeu? Então a evolução não é científica, a evolução ela na verdade ela é mais uma questão evidencialista dos milagres de Deus, né? Então a evolução para mim ela só se explica em milagre. E é isso. Viva Cristo Rei.